Olá, meu nome é Flávio Bento, eu sou diretor de Tecnologia e Estratégia da Atos Capital e quero conversar com você hoje sobre engajamento. Como você pode lucrar mais engajando a sua equipe? Fique conosco nesse bate-papo de hoje. Tem um ditado que diz: se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quer ir longe, vá acompanhado. Mas também tem outro ditado que diz: antes só do que mal acompanhado. Mas uma coisa eu aprendi nesses anos de labuta: é muito difícil você ir sozinho. São raros os lobos solitários, são raras as pessoas que conseguem alcançar sucesso sozinha. Às vezes elas pensam que estão só, mas no fundo não estão. Às vezes são egoístas, egocêntricos e pensam que está sozinho. Mas é muito difícil você ir só, você conquistar resultados só. Então eu prefiro estar acompanhado de um time de alta performance, um time comprometido. Isso se chama engajamento, as pessoas estarem juntas. Agora, como é que você consegue fazer com que as pessoas andem ao seu lado? Basicamente é através do propósito. Então, primeiro, você tem que ter um propósito. A sua empresa precisa ter um propósito. E segundo, você tem que deixar claro para as outras pessoas esse propósito. Vamos fazer uma analogia com um time de futebol. Começa o campeonato, a equipe precisa saber qual é o objetivo dela naquele campeonato. Por mais que ela queira ser campeã, é difícil um time que não tenha um elenco, um orçamento para ser campeão, lutar para ser campeão. Ele já entra para, por exemplo, para não ser rebaixado, para se classificar para a Sul-Americana ou para ir para a Libertadores. Outros entram para ser campeão. Então, quando você define o propósito, a equipe já sabe qual o direcionamento. E dentro dos negócios não é diferente. Quando você passa para todo o time, isso vai muito do planejamento estratégico, as pessoas, eu percebo que elas trabalham com mais afinco. Eu não sei se você sabe, mas por muitos anos eu fui executivo de um grupo de varejo e participei da gestão em N fases. Empresa quando era familiar, depois um grupo de varejistas, depois um grupo de investidores, depois outro grupo de varejo. E assim, sendo bem sincero, a melhor fase que eu passei como profissional nessa corporação, a qual aprendi muito, foi quando, independente da gestão, quando a equipe sabia qual era o propósito e vinha de cima a baixo. Mesmo na época da família, na época familiar, quando o propósito do ano, por exemplo, era expandir para a Bahia, por exemplo, todo mundo sabia e todo mundo trabalhava com afinco. Em outra administração, em outra gestão, na época dos investidores, foi uma fase de muita pujança, de muito investimento. Então o propósito, por exemplo, as metas eram claras. A gente sabia quanto tinha que faturar, então se abrir os projetos era vender mais e comprar melhor, por exemplo. E o que é que eu comento com isso? O que é que o propósito, a transparência, ele traz? Ele traz o engajamento. As pessoas começam a trabalhar mais engajadas, ela veste a camisa. Então, assim, se você quer ir longe e ir bem, você tem que ir acompanhado. Você tem que escolher bem as pessoas e mais, você tem que manter essas pessoas. Porque é muito custoso, acredite, de verdade, é muito custoso você selecionar bem, treinar, capacitar e não conseguir reter. As pessoas vão embora pelo clima, pelo ambiente que é hostil, é ruim. Então um clima agradável, onde as pessoas sabem o direcionamento, é muito favorável. Isso gera muito engajamento. Então assim, para engajar a equipe,
defina o propósito, apresente o propósito e, sobretudo, faça com que essas pessoas saibam qual a participação dela nesse objetivo, nessa meta. Assim você vai ter muito mais leveza para tocar o seu negócio. Divida as responsabilidades. Você não está sozinho no seu negócio. Não centralize, evite a centralização. Isso é péssimo, né? É ruim. As pessoas estão ali para ajudar, acredite. Outra coisa importante, não necessariamente essa equipe é uma equipe interna. Você pode ter parceiros externos, parceiros que podem lhe apoiar. Se você não é muito bom de acompanhar números e gestão, passe isso para outra pessoa, delegue, acompanhe. Se o seu negócio é comprar e vender, concentre-se nisso, mas não menospreze e não deixe largado de mão a questão dos seus controles, dos seus números, tá? Não gosta de fazer é uma coisa, deixar de fazer é outra coisa. Então assim, resumindo, para engajar, defina o propósito, apresente os propósitos, comente com a equipe, diga onde ela vai participar, onde é que ela vai contribuir. Por exemplo, meta de venda é espetacular para engajar. Defina a meta do mês, acompanha periodicamente. Outra coisa, é importante, follow-up constante, checkpoint, atingiu, não atingiu, direcionamento de rota. Né? Não adianta chegar no final do ano e ver que não conseguiu ou conseguiu. Tem que celebrar. Outra coisa, celebre as pequenas conquistas. No decorrer do dia, no passar do dia, dos meses, um cliente novo que você conseguiu fidelizar, colocar para dentro de casa, comemore, festeje. Isso também engaja por demais o seu time. Celebre as conquistas. Afinal de contas, não dá para você ir sozinho, porque você, por mais super-homem que seja ou Mulher Maravilha que seja, você precisa de boas pessoas ao seu lado. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Pois bem, o que é que eu quero falar? Engajamento. Tá foda desenrolar esse assunto, viu? Mas a gente chega lá, daqui a pouco a gente começa a desenrolar.